Sim. Então, assim, se a gente for olhar numa questão mais evolucionista, esse id ele pode se transformar ao longo de muitos anos? Tipo assim, essas heranças podem se transformar? Podem. Freud chegou a cogitar essa possibilidade de, digamos assim, de precipitados até da experiência, não é? De alguma forma ficarem precipitados da experiência da espécie, ficarem ali acoplados a esse id, não é? Então, em certo sentido, ele pode mudar assim ao longo da experiência da espécie, não é? O Freud chamava isso de herança arcaica, tá? Se você quiser estudar sobre isso, tem duas obras do Freud que falam muito sobre isso, Totem e Tabu e O Homem, Moisés e o Monoteísmo. Nessas duas obras ele fala desse id que está como que acoplando experiências que foram repetidas ao longo do desenvolvimento da cultura, da espécie, sim. Mas para nós aqui, Alice, essa parte da herança arcaica não é, para a gente entender essa parte mais, digamos assim, mais paradigmática e básica da teoria do Freud, não essa herança arcaica não é importante, tá? Mais importante mesmo são os elementos que eu salientei, não é? O id representa aquele princípio operante para o prazer. Ele representa o hedonismo ontobiológico, tá? Porque, considerando desta forma, você vai perceber muito bem o fato de que ele vai entrar em choque com as demandas da civilização, que tem um representante interno no aparelho psíquico chamado superego, tá? Esses aí são os dados mais importantes, digamos assim, para a gente entender a teoria do psiquismo humano do Freud, tá? Mas se você quiser estudar sobre a herança arcaica, são essas duas obras que eu citei aqui. Tudo bem, Alice? Obrigada, professor. Como é que é o nome das duas obras mesmo? Totem, o Tabu e Moisés, o Homem, Moisés e o Monoteísmo. Você vai encontrar também a tradução como Moisés e o Monoteísmo. Das duas formas, de qualquer forma, sempre lembra daquilo. Pega uma tradução que venha do alemão, tá? Sempre. Qualquer tradução que você for ler, sempre uma tradução que venha do alemão. Tá, obrigada, professor. Tá. E aí, era a Carolina que estava querendo falar? Tinha mais uma pessoa com a mão levantada. Bom, se quiser falar, pode falar. Eu tô ouvindo aqui, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos para o inconsciente. Vamos falar do inconsciente. Lembre-se, eu peguei 3 elementos componentes fundamentais da teoria do Freud. Não é tudo, mas é o mais importante. O aparelho psíquico, o inconsciente e a sexualidade infantil. Vou falar desses dois hoje e a gente vai para o seminário hoje, o colapso moral do eu e no ocaso da religião. Muito bem, olha só. Eu estava dizendo que a teoria do Freud é uma teoria muito coesa, né? Então, quando você está falando de um aspecto dela, ele leva ao outro, não é? Não são coisas, não tem jeito. Quando eu vou falar do inconsciente, você precisa ter entendido o problema do aparelho psíquico, tá? O conceito de inconsciente em Freud conceito de inconsciente em Freud, ele. Não está aqui, não tem problema. Vocês vão ter que anotar mesmo, né? O conceito de inconsciente em Freud, ele é usado com vários sentidos, ele tem vários usos diferentes, não é? Pode ter um uso tópico, pode ter uso dinâmico, pode ter uso descritivo.
Isso aí é mais avançado, vocês encontram em uma obra dele chamada O Inconsciente. Para gente aqui, atenção, eu vou pegar o sentido mais importante do conceito de inconsciente com o qual a psicanálise fez história, tá? Que é o inconsciente como o reprimido. Esse é o sentido mais importante, é o uso mais importante para entender a teoria do Freud. Então, escreve aí, não é? O inconsciente como o reprimido. Ou seja, o que é o inconsciente nessa análise que a gente está fazendo aqui? O inconsciente é aquilo que foi reprimido, tá? E quando a gente fala de repressão, tá? Eu tô enviando aí para vocês, vou enviar o termo alemão, que é Verdrängung, e minha monitora vai colocar isso nos arquivos, tá? Peraí, onde é que tá aqui? Vou achar vocês aqui, né? Cadê o trema aqui? Estou procurando o trema no meu, que a gente praticamente não usa. Achei. Essa palavrinha aí, ó. Verdrängung, isso é alemão, Verdrängung, que é traduzida para o português como repressão ou como recalque, tá? Repressão ou recalque, né? Já viu aquela expressão, o recalcado? Fulano é recalcado. Isso tem um sentido específico aí na linguagem popular, né? Na linguagem cotidiana. O recalcado é aquele que tem inveja de todo mundo, não é? O despeitado, não pode ver uma pessoa se dar bem. Não é esse o sentido que está na teoria do Freud, tá? Então, o Verdrängung é traduzido como repressão ou recalque, não é? O que significa Verdrängung em alemão? Expulsar, empurrar. Por exemplo, aí no texto do Freud ele fala sobre o caso de alguém que invadiu uma conferência, não é? E começou a perturbar todo mundo, perturbar a sala de aula. Aí o professor chama a segurança da universidade, a segurança vem, pega aquele cara e empurra esse cara para fora da sala de aula. Saiu, não está aqui na sala de aula mais, tá? Então, de forma imediata, aliviou a situação. O que é Verdrängung? Empurrar, expulsar, tá? Expulsar do ponto de vista da psicanálise. Expulsar para onde? Para o inconsciente. Entendeu? Expulsar para o inconsciente. Desde que tenha sido expulso para o inconsciente, não será mais lembrado, não haverá sobre aquilo mais conhecimento no ego. Ué, você lembra daquilo? Não, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque não tenho mais acesso na minha memória, não é? Na minha memória no sentido pré-consciente. Aquilo foi para o inconsciente. Tá joia? Então, Verdrängung, essa diferença de tradução aí é uma diferença muito de escolas, tá? Os lacanianos dizem que a tradução tem que ser recalque, isso tem a ver com a teoria do Lacan. E o pessoal de língua, os anglo-saxofônicos, vocês conhecem as línguas anglo-saxofônicas? É brincadeira, né, gente? Anglo-saxônicas, né? A tradução do Freud para o inglês usou repressão no inglês, né? Então, não é que um esteja certo e o outro errado, não, tá? Cada um dessas traduções tem vantagens e desvantagens, às vezes depende do contexto também, contexto na obra do Freud. Mas o fato, então, é que vamos entender o inconsciente como reprimido, tá?
Lembre-se, nesse caso que eu acabei de falar para vocês aqui, que o cara está perturbando a aula e vem a segurança e empurra ele para lá, note que o caráter perturbador desse intruso, desse sujeito inadequado, desse sujeito desagradável, não é? Por que a gente empurra ele? Agora a gente respira tranquilo, não é? A gente pode tocar a aula tranquilamente. Então, o Verdrangung, a repressão tem a ver com esse negócio de tirar alguma coisa que perturba. Perturba por quê? Então, vamos voltar à nossa teoria do aparelho psíquico, não é? Lembre-se que nós temos o id, de onde provém esses impulsos, não é? Que exigem satisfação, não querem saber de nada, é só da satisfação que o id quer saber. Por outro lado, então, o id funciona pelo princípio do prazer. Por outro lado, o superego, um princípio proibitivo, que representa a ética normativa religiosa, que diz isso é permitido e aquilo é proibido. Então, ele representa um princípio proibitivo de censura no aparelho psíquico. E, por outro lado, o ego está lá no meio dos dois, tentando lidar com essa situação complicada, em que muitas vezes a demanda do id entra em choque com a exigência moral do superego e da própria realidade externa também. Então, lembrem disso, tá? Por isso que eu disse que a condição do ego é muito... Do ego... o ego é o Ed, mas o ego, né? O ego, não. É o ego, tá? Lembrando que ego foi a tradução inglesa que fizeram do ich alemão, que é eu mesmo, eu, tá? Então, por isso que você, em português você vai encontrar gente que tem a tradução que não usa ego, usa eu, mas está traduzindo o ich alemão, tá? Então, olha só, o ego está nessa situação complicada aí, não é? Esse bombardeio que a gente viu, ele precisa articular essa situação da melhor maneira possível. Mas nem sempre o ego se sai bem nessa tarefa. Nem sempre. Quer ver uma coisa? Lembra comigo o caso da menina que chegou do lado da cama da irmã e desejou o cunhado. Lembra disso? Está no texto aí, acho que é na terceira lição, o Freud fala daquela moça que recebeu a notícia de que a irmã dela estava doente, então ela vem, entra, quando ela chega do lado da cama da moça, ela descobre que a irmã está morta ali na hora, assim, de supetão, não é? Qual é a primeira ideia que passa pela consciência dela? Então, é consciente. Agora, ele pode desposar-me, ele pode ser meu. O que ela quer dizer? Ele quem? O cunhado, casado com a irmã morta, não é? Presta atenção, isso choca o senso moral da civilização. Ué, então, essa menina estava cobiçando o cunhado há muito tempo. Cobiçar significa transgredir uma fronteira, significa desejar o proibido. Se ela estivesse desejando um homem solteiro, não seria cobiça. Mas desejar um homem casado é cobiça. Por quê? Porque transgride uma fronteira moral. Quem é que tem problema com o que transgride a fronteira moral? Superego. Então se estabelece uma situação complicada. Do id provém esse investimento libidinal, deseja o cunhado. Do superego vem a censura moral muito forte. Lembre-se, lá na sociedade do Freud, final do século XIX para o início do século XX. Não é hoje, não. Não é hoje, não. Nós estamos caminhando para uma sociedade em que não vai fazer mais sentido falar em cobiça. Uma sociedade sem moral normativa, ou uma sociedade sem moral, é uma sociedade sem a presença da cobiça, não é? Se não há moral, não há cobiça. Cobiça é coisa da civilização com seu caráter repressor. Isso é muito importante entender, tá? Então, vai o Freud
e diz assim, agora se estabeleceu uma situação ali de um embate, não é, entre a exigência do id e a acusação do superego. Lembrando que, ao mesmo tempo que o ego quer satisfazer os desejos do id, ao mesmo tempo ele quer também se mostrar submisso e digno da confiança do superego. Por que o ego quer se mostrar digno da confiança do superego? Porque o superego representa o pai a qual a criança se submetia e queria, a qual a criança temia e se submetia para manter o amor e o cuidado desse pai. Então, a relação do ego com o superego é uma relação de temor e tremor. Então, veja bem, o ego ele está premido ali, ele quer satisfazer o desejo do superego, do id. Ele existe para isso, mas ele quer também satisfazer essa exigência moral do superego. Se estabelece um conflito rápido ali, né? O conflito mesmo no sentido freudiano vem depois, mas no sentido de um choque de demandas irreconciliáveis, não é? Então, nesse momento, o ego sofre, ele sofre, porque o superego diz para ele assim, você deseja isso, você vai dizer, não, quem deseja é o id. Pois é, mas quando esta pulsão chega, esse desejo chega à vida consciente, não é? Quem é que está experimentando aquela paixão? É o ego. Então, o superego diz, você é mau, você é uma pessoa ruim, você não é digna da família que você tem, você traiu a sua irmã na hora da morte dela, sua irmã morta, você não tem. Então, olha só, toda essa condição dramática é experimentada no ego, tá joia? Bem, caso essa moça seja muito hábil, tenha um ego maduro, o ego pode lidar bem com isso. Ela pode chegar à seguinte conclusão: descobrir, é verdade, eu não sabia disso, mas eu estou apaixonada pelo meu cunhado. Descobrir, reconheceu a demanda que vem do ego, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela se sente moralmente acusada, se sente má por aquilo ali. Mas ela pode dar uma solução inteligente para isso. Se o ego for maduro, ela pode dar uma solução inteligente para isso. Ela pode dizer assim, na nossa sociedade, ela poderia dizer assim, não, eu vou esperar um tempo e depois eu me aproximo dele, eu vou guardar o luto, e depois eu me aproximo dele. Veja bem, essa seria, na nossa sociedade, talvez uma solução que mostraria o seguinte, ela satisfez a demanda do id? Satisfez, só que teve que postergar. Mas, ao mesmo tempo, satisfez a demanda do superego? Satisfez, por quê? Porque guardou aquela prescrição moral daquela sociedade. Durante o luto, ela não deveria se aproximar do cunhado. Entendeu? Tá jóia aí? O ego conseguiu resolver, tá bom? Nesse caso, tem doença, tem neurose, tem repressão? Tem não. O ego conseguiu dar a demanda, conseguiu se sair bem na situação, tá? Mas nem sempre é assim, porque muitas vezes, ao longo do desenvolvimento, né, o ego não atinge essa maturidade. Ele permanece mais frágil e ele não consegue lidar com essas situações complexas. É aí que acontece a chamada Verdrängung, repressão ou recalque. Como é que é isso? Imagina a mesma situação aqui com um ego mais frágil, que é o caso dessa moça. Então, a demanda, a paixão pelo cunhado vem e a acusação do superego. O que acontece com o ego? Entra em situação de ansiedade, mal-estar intenso, não é? Aquela acusação moral.
Se o ego é mais frágil, é como aquele susto que você passa numa criancinha de 4 anos de idade e ela fica paralisada, ela não consegue mais voltar daquela situação de choque, ela não consegue lidar com aquilo ali. Né? Você tenta convencer, não, foi brincadeira, passou, mas parece que ela não está conseguindo articular, absorver aquela situação. Né? A mesma coisa pode acontecer com o ego. Quando a exigência, quando a capacidade dele de lidar com essa situação tensa não é suficiente, ele não é maduro o suficiente, o que acontece então? Ele lança mão de um mecanismo para se defender, para aliviar aquela ansiedade imediata. É um mecanismo de defesa do ego. Como é o nome desse mecanismo de defesa do ego? Verdrangung, repressão, que é isso aqui, ó. Expulsa para nível inconsciente aquele impulso, aquele desejo que é severamente reprovado pelo superego. E quando o ego faz isso, Verdrangung foi para o inconsciente? Foi para o inconsciente. O que acontece com aquela ansiedade que estava sendo vivida? Resolveu o problema. E resolveu o problema de forma imediata. Lá na frente vai surgir o sintoma. Não é? Então, aliviou de forma imediata. Não é? Então, aí alguém pergunta assim para ela, então você é apaixonada pelo seu cunhado? Que besteira é essa? Nunca fui apaixonada pelo meu cunhado. E, de fato, ela está dizendo a verdade. Ela acha que nunca foi. Por quê? Porque aquela paixão foi reprimida, foi expulsa para nível inconsciente. E o que está no inconsciente não é acessível à consciência, tá? Então, está fora do ego, está reprimido. Ela não se lembra e, portanto, não tem razões para sentir ansiedade, pelo menos não de forma imediata. Entenderam o que é Verdrangung, o que é repressão e qual é a função da repressão? Proteger o ego de uma situação que está acima da capacidade dele de resolver. Pessoal, está claro isso? Sim. Né? Está sim, professor. Ok. Então, é esse aí, é esse Verdrangung, né? Vocês viram, então? Então, entendendo o Verdrangung, entendendo a repressão, a gente entende também esse tal desse inconsciente do Freud. O que é o inconsciente para o Freud? É esse, anota aí, esse porão da alma. É o porão da alma. Para onde são expulsos aqueles impulsos cobiçosos, aqueles impulsos que são considerados inaceitáveis para a sociedade e, portanto, são objeto da acusação e da censura do superego. Agora, presta atenção. Quem faz a repressão? Superego ou ego? Lembra da explicação que eu dei. Quem faz a repressão? Superego ou ego? Pessoal, precisamos andar. Vamos aproveitar o tempo. Quem faz a repressão? Pelo que eu entendi, quem faz a repressão é o ego. É isso mesmo, Doris. Exatamente, é o ego. Pessoal, aí, ó, não é o superego que faz a repressão, tá? Quem faz a repressão é o ego. É o ego que se defende. Aí você vai dizer assim, ué, professor, mas é o superego que faz a acusação, que é o censor? Perfeito, seu raciocínio está correto. Mas quem é que, quando é acusado, se sente naquela situação de ansiedade terrível? Quem é que se sente nessa situação? É o ego. Então, isso, Enzo, o superego está forçando o ego nessa direção, não é? Então, o ego, para
conseguir aliviar de forma imediata, no caso, o superego é o acusador e o ego, o repressor. Ah, interessante essa pergunta. Bom, deixa eu acabar aqui. Acho que vocês já entenderam que o superego é aquele que acusa, o ego é o que se sente mal e se defende. O ego lança mão do mecanismo de defesa chamado Verdrangung, repressão ou recalque, tá? Aí a Luana pergunta, então, no caso, o superego é o acusador e o ego o repressor. Bom, a gente pode dizer, vou surpreender vocês aqui, porque a semântica dos conceitos, ela, às vezes ela nos engana, não é? Quem é o repressor aí? Bom, quem é o representante da cultura de repressão no aparelho psíquico? É o ego ou o superego, Luana? Quem representa a cultura de repressão no aparelho psíquico? Luana. Exato, o superego. Então você pode dizer sim que o superego ele tem uma ação repressora no sentido de acusação moral, tá? Porque eu posso usar o conceito de repressão no sentido da cultura de repressão, que é objetiva, que existe do lado de fora, e depois ela passa essa cultura de repressão, ela atinge o superego, que representa internamente essa cultura de repressão. Nesse caso aí, presta atenção, repressão está significando esse princípio do permitido e do proibido, tá? Então, nesse sentido, eu posso dizer, o agente que tem o caráter censurador, repressor, é o superego. Porém, quem faz a repressão, aí, repressão como mecanismo de defesa, traduzido por Verdrangung, é o ego, tá? Fez sentido, Luana, ou continua confuso? É exatamente, ó, a Natiele falou aí, ó. Porque o ego é a criança que o superego, o pai, repreende e ele se adapta a ser julgado e passa a julgar a si mesmo. É, exatamente. Essa aí é a direção, Natiele, tá? Você está entendendo que toda a dinâmica psíquica, você não... Nota só, não tem jeito de falar de repressão se você não entende os agentes do aparelho psíquico. E não tem jeito de falar inconsciente sem falar em repressão, pelo menos o inconsciente como reprimido, não é? Perfeito. Então, o que é o inconsciente? É o porão da alma. Então, se o consciente está aqui, quando o inconsciente empurra, Verdrangung expulsa, o que incomodava vai para o inconsciente. Não está mais aqui. Eu olho, ó, tá tudo limpo, tranquilo aqui, não tem ninguém perturbando. Tá jóia. Pelo menos no início, depois a coisa complica, né? Se você tivesse, se o ego tivesse, o consciente tivesse de lá e o inconsciente aqui, você veria isso aqui acontecer, ó. Expulsou de volta. Agora está só no inconsciente, do lado de lá não está. Joia? Né? Só que tem um problema. Esse impulso reprimido aqui, aquela paixão pelo cunhado, lembra? Jogou de volta. Mas de onde vem esse impulso? Não vem do id? E o id, por sua vez, funciona a partir de que princípio? O princípio do prazer. Presta atenção, o que significa prazer na psicanálise? Significa redução de tensão. Tudo que vai, volta, ou pelo menos quer voltar. Tudo que vai para o inconsciente, é isso aí, ó. Interessante o que a Alice falou. Tudo que é reprimido quer voltar. Quer voltar. Por que quer voltar, gente? Porque o id funciona por aquele princípio do prazer. E o que é que significa prazer e desprazer na psicanálise? Prazer significa destensionamento, descarga. E desprazer significa tensionamento, não é?
Na vida sexual, isso é percebido de forma muito clara, não é? Aquela tensão causada pelo represamento da libido, tá? O desejo está muito intenso, não é? Então, aquilo gera uma tensão, um sofrimento que exige um alívio, uma descarga. Quando acontece a descarga, existe um alívio momentâneo, e a demanda sexual depois daquela descarga, ela tende a, se a descarga foi satisfatória, ela tende a deixar o indivíduo, o organismo em paz, ou o aparelho psíquico em paz, por algum tempo, não é? Então, prazer o que é, na teoria do Freud? É descarga. E desprazer é retenção da demanda, retenção da libido. Quando existe retenção, tem sofrimento. Portanto, veja como é que a gente entende a repressão. Num primeiro momento, repressão gera alívio para o ego. Vocês entenderam por quê? Porque expulsou da vida consciente o que gerava aquele estado de aquele mal-estar. Por outro lado, quando empurrou e represou, vai gerar sofrimento. Por quê? Porque tem represamento daquela demanda, aquele mal-estar, vai começar a sentir uma angústia, inclusive essa angústia sentida a nível consciente. Por quê? Porque essa retenção provoca, essa repressão provoca sofrimento, provoca desprazer. Ok? Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Certo. E daí? Como é que... Então, a gente tem uma imagem, veja, o inconsciente é o porão da alma, não é? Para uma imagem que pode nos ajudar. Tem mais uma pergunta aqui. O que está contido nesse recipiente azul, o qual o senhor possui? É o elixir da vida? Aqui? De certa forma, sim. Eu já falei para vocês do meu óleo que vem do Afeganistão. Já contei isso para vocês, pessoal. Alô? Eu não Contei vi, ou não? Se você falou, eu não me lembro. Eu tô com um copão azul aqui, na verdade é Ah, não, eu falei na aula passada, falei, né? É um óleo que vem do Afeganistão para tornar, para hidratar a minha barba, tá? Contei na aula passada, né? Inclusive, tem muitos traficantes que ficam atrás, ficam tentando pegar esse óleo aqui na minha casa, né? Mas eu não permito, não. Porque não é qualquer pessoa que pode tomar esse óleo, pode fazer mal para outras barbas que não tem o DNA da minha barba, tá? Mas então, vamos lá. A gente está... são poderes místicos, tá? Muito, muito grandes na minha barba. Então, inclusive, eu nem gosto de falar disso. Vamos voltar aqui para o nosso... Onde é que eu estava, pessoal? Não é bom falar da minha barba, porque isso... Depois a gente não consegue parar de pensar na barba, não é? Onde eu estava? Ah, Você sim. estava falando da expulsão. Da expulsão para o inconsciente, não é? Da expulsão... Isso. inconsciente, e aí eu faço uma comparação que vai ajudar vocês. Imagina aquela mulher que casou, ela está casada, não é? Então, a instituição do casamento pressupõe a renúncia às paixões que vieram antes, né? A instituição do casamento, a instituição do monogâmica tradicional pressupõe, então, aquela
lealdade e exclusividade. Mas essa mulher tem uma paixão antiga, um namorado que escreveu cartas para ela, não é? Então, do ponto de vista da instituição do casamento, ela deveria ter jogado fora essas cartas e eu esqueci isso aí. Mas não aconteceu isso. Aí ela traz aquelas cartas para a casa dela com o marido, né? Isso é proibido, a instituição do casamento proíbe. Considera um ato de deslealdade ao outro, né? Porque lá no mundo subjetivo ela continua desejando o outro. Aí o que ela faz, então? Ela pega aquela carta e coloca no porão da casa. Por que ela coloca no porão da casa? Porque lá fica escondido num monte de entulho, ninguém vai pegar. Mas para garantir que ninguém vai pegar, só tem uma chave do porão. Aí ela pega, vai lá e pá, tranca o porão. Então, aqui no espaço da convivência dela com o marido, a situação está segura. Por quê? Porque aquilo que é proibido foi expulso para o porão, não é? E ela decidiu fazer isso porque isso gera um alívio para ela. Bom, até certo ponto, a gente pode entender que isso aí é comparável à situação do que o ego faz quando está sob pressão do superego, à medida que tem que sobre ele vem do id, a partir do id, um desejo cobiçoso, proibido, né? Entender a comparação entre as duas situações, né? O que é que tem de diferente entre as duas situações? É o seguinte: primeiro, no caso da repressão, não é decisão consciente do ego. Então, alguém perguntou na aula anterior, o ego é também inconsciente? O ego é consciente, mas ele tem também uma grande parte inconsciente. O mecanismo de defesa chamado repressão é uma ação inconsciente, não é uma decisão deliberada pelo ego. É uma ação inconsciente que acontece numa parte inconsciente do ego e aí produz a repressão, tá? Isso é diferente da mulher. A mulher decidiu esconder conscientemente, né? Então, nesse ponto tem uma diferença. Outra diferença, quando a repressão acontece, o ego não tem mais acesso, ele não sabe que tem alguma coisa lá no porão. Na verdade, ele nem sabe que existe o porão. Quem descobriu que existe o porão, segundo Freud, foi ele mesmo ou alguém que veio antes dele, né? O Freud não foi o primeiro a teorizar sobre o inconsciente. Então, diferentemente da mulher que sabe que a carta está lá, né? Então, se o marido quiser me dar a chave aí que eu quero olhar uma coisa ali que eu deixei um negócio meu lá, e ela, o negócio vai ficar complicado agora, né? Mas, diferentemente da mulher que sabe que a carta está lá, o ego não sabe que o desejo proibido está lá. Entendeu aí? Né? Falando do sofrimento em nível inconsciente, Luana, como assim? Explica mais isso aí. Vai falando aí, eu olho aqui, tá? Então, olha só. Pode falar, Alice. Professor, uma vez eu ganhei um livro de filosofia, eu acabei folheando e tem uma parte sobre o Freud. Aí para eles poderem explicar a questão a psique, eles colocam tipo uma metáfora. Depois, se eu quiser, eu posso até mandar a imagem para o senhor analisar. É tipo assim, o ego seria a intersecção entre consciente, subconsciente, pré-consciente, é a mesma coisa, não é, professor? Sim e não. Mas continua aí, depois eu explico. Intersecção entre consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Seria o ego, seria a intersecção entre esses três níveis, e o consciente, o ego seria seria a ponta do iceberg. A consciência é a ponta do iceberg. Bom, aí a gente entraria, se foi colocado dessa forma no livro, exatamente da forma que você está falando, tem um erro aí. Porque aí a gente teria que falar de um ponto que eu não falei aqui, tá? Então a gente pode pensar em inconsciente, pré-consciente
e consciente, tá? Às vezes o pré-consciente é traduzido como subconsciente, mas o pré-consciente é ego também, tá? O que é o pré-consciente no Freud? Estou dando essas informações aqui, mas para a gente aqui não é importante, tá? O pré-consciente, o que é? É aquilo que não é consciente, mas eu consigo retomar com tranquilidade. Quer ver uma coisa, Alice? Como é o nome da sua avó? Elina. Como? Elina. Elina, não é? O nome da sua avó estava na sua consciência há 3 minutos atrás? Não. Não. Mas você consegue retomar, digamos, esse estoque de informação que está aí na sua memória. E o Freud chama isso, então, de pré-consciente. Quer dizer, tem muita coisa que não é consciente, é pré-consciente, mas eu posso trazer para a consciência com tranquilidade. Então, esse pré-consciente, que é parte do ego, tá? O ego é tanto, digamos assim, o consciente mais imediato, como esse estoque de conhecimento que eu posso retomar. Então, o ego não é uma fronteira entre o pré-consciente e o mundo. O pré-consciente é parte do ego. Aí é que estaria um erro se o texto aí fala dessa forma, não é? Já o inconsciente como reprimido, qual é a diferença entre o inconsciente e o pré-consciente como reprimido? Segundo o que eu acabei de falar agora, alguém capturou aí? Qual a diferença entre os dois? Professor, seria aquela questão do pré-consciente, seriam as memórias que a gente tem, que não são utilizadas no cotidiano, mas elas estão uma espécie de um arquivo que a gente tem acesso. Isso. E o inconsciente é aquilo que a gente está num arquivo mais profundo e a gente não consegue acessar no momento que deseja. Exatamente, a gente não consegue acessar. Por quê? Porque foi reprimido. Porque se acessar, o que vai acontecer? Sofrimento do ego. Então, tem aquilo que o Freud chama de resistência, né? Aquilo que mantém aquilo do lado de lá para não provocar sofrimento. Então, tá aí a diferença. Inconsciente propriamente dito, pré-consciente e consciente. O ego é tanto pré-consciente quanto consciente, tá? Pode falar, Alice. Professor, segundo essa metáfora que o senhor usou sobre a casa, que seria o porão, seria o inconsciente. O pré-consciente poderia ser tipo uma despensa que tipo tem informações lá guardadas, mas não estão reprimidas, podem ser de fácil acesso, tipo isso. Interessante essa metáfora que você criou, não é? Então, o porão trancado para ninguém chegar lá com as coisas feias e sujas, mofadas, é o inconsciente. E a despensa da casa é aquilo que eu guardo lá quando eu não preciso, mas aí eu vou até lá quando eu preciso, seria o pré-consciente, exatamente. Quem sabe a sala da casa poderia ser o consciente, né? Muito bem. Então, a Luana... Uma outra pergunta aqui. O senhor mencionou que, mesmo sendo um sentimento reprimido, poderia ser sentido no consciente causando angústia. Foi quando você perguntou onde tinha parado a aula. Isso, Luana. Interessante isso aí, não é? Porque, veja bem, alguém pode dizer o seguinte, então, desde que tenha reprimido, né, levou lá para o porão, acabou, não tem mais problema. Não é assim, não. O que está lá no inconsciente, enquanto reprimido, acaba produzindo um efeito, um mal-estar aqui na vida consciente, tá? Mais ou menos como aquela mulher que colocou a carta lá, mas a relação dela com o marido continua sendo caracterizada pela culpa. Ela pode olhar no olho do marido e ela sabe, no caso ali, aquilo que foi escondido, né, atrapalha, aparece na relação dela com o marido, né? Oi, Alice, pode falar. Professor, eu estou
Tá atrapalhando muito a aula com as minhas perguntas? Não, está esclarecendo com as perguntas, pode falar. É porque, assim, se a gente for pensar nessa metáfora que o senhor utilizou para a gente poder compreender um pouco melhor esses termos, dentro dessa casa, a pessoa adulta que anda pela casa, e ela poderia ser o ego, uma criança poderia ser o id, e o marido que seria, é só um exemplo, pode ser qualquer outro tipo de parentesco familiar, mas tipo assim, a pessoa que possui que controla, tipo assim, não sei se é essa a palavra ideal, mas que garante, entre aspas, a estabilidade moral seria o marido, por exemplo? Olha, eu acho que aí não cabe, Alice, porque a gente centralizou a nossa metáfora no caso da mulher, não é? Então, se a gente introduz outros elementos aí, eu não estou vendo como é que a gente vai encontrar os paralelos na teoria do Freud, tá? Então, a gente fica mais no caso da mulher. Porão, a despensa para essa mulher e a sala de visita, a sala de estar, né? Então, nesse sentido aí, a gente encontra os paralelos. Se a gente põe a criança, o mais velho, fica mais difícil encaixar. Não, mais difícil não é possível encaixar isso na nossa metáfora aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só, expulsou, mas está tentando voltar, faz a força para voltar para a consciência. Por que quer voltar para a consciência? Porque só assim acontecerá a satisfação. Enquanto está reprimido lá, não tem satisfação. Lembre-se, por que não tem satisfação? Porque é o ego que age sobre o mundo para ter a satisfação, não é? Então, vamos supor que ela tivesse ciência dessa paixão pelo cunhado. Ela teria que planejar, como é que eu vou chegar para ele, vou mandar um bilhete, vou lá. Então, é o ego que age sobre o mundo para produzir a satisfação. Então, desde que esteja reprimido, não vai produzir a satisfação. Aí o Freud diz assim, mas eu descobri que o inconsciente tem efeito sobre a vida consciente. O que é reprimido causa angústia a nível consciente, causa o sintoma. O que é reprimido retorna, só que retorna de forma disfarçada, simbólica, para atingir a vida consciente, tá? Imagina aquele filme, não sei se vocês assistiram, o primeiro Karate Kid. Não esse do filho do Will Smith, aquele lá que está tendo até o Cobra Kai agora, não é? Então acho que alguns de vocês devem ter assistido o primeiro, o Karate Kid, A Hora da Verdade, o primeiro, não é? Que tem aquele garotinho que se apaixona por uma menina e nessa paixão dele, acho que é Elizabeth Shue, não é? Nessa paixão dele por essa menina, tem um rapaz que é o lutador de karatê, não é? O cara violento, aquele loirinho, a turma dele, que começa a bater no menino, né? Sempre que ele se aproxima da menina. Então, vamos supor, então, aí a gente vai fazer mais uma metáfora aqui. Olha só, aí tem um baile de máscara, de fantasia, e a menina convida ele para ir até lá. Só que ele sabe que se ele aparecer lá e for visto, os caras vão bater nele. Aí o que é que ele faz? Ele se fantasia de chuveiro, né? E o chuveiro tem aquela cortina em volta. Então ele põe um negócio redondo em cima, né, com a cortina, e vai como se fosse um chuveiro com a cortina do lado de fora. Aí ele entra na festa. Quando ele entra na festa, os sensores não notam que ele está lá. Quem são os sensores? É a turma do cara, do karatê, não é? Então, ele enganou a censura. Então, o nosso aparelho psíquico tem essa capacidade de enganar a censura do superego. Como isso acontece? Quando o reprimido
se associa, se liga a alguma ideia que o representa a nível consciente, só que o representa como uma alusão, como algo que, ao mesmo tempo que lembra, esconde aquilo, tá? Então, como é que o reprimido pode voltar na forma de sintoma? Lembre-se a tese do texto. O sintoma é o retorno do reprimido. Tá joia? Sintoma é o retorno do reprimido. É isso que está dizendo o texto. Então, quer dizer que o reprimido retorna. Ué, professor, mas se o reprimido retorna, vai causar sofrimento. Mas e se ele retornar disfarçado, enganando a censura, tal qual o garotinho do filme Karate Kid adentra a festa disfarçado de chuveiro? Ninguém o vê, então ele enganou a censura. E ele vai lá dentro tentar satisfazer o desejo dele em relação à menina. Não é? Então, Então, olha, ok, pessoal? Ok? Entenderam aí como é que é essa dinâmica? O reprimido retorna, mas retorna disfarçado, retorna numa forma que engana a censura, engana o segurança. Foi claro no que eu falei? Por isso que o Freud diz que o sintoma é o retorno do reprimido, não é? O sintoma é o retorno do reprimido. Então, olha só, aí a gente tem E como é que isso acontece no nosso aparelho psíquico? Vamos lá? Vamos lembrar aqui algumas coisas. Tem um caso que o Freud conta nas lições, conferências introdutórias dele, tá? Conferências introdutórias sobre psicanálise, que são 2 livrões, assim, da coleção Companhia das Letras, é uma boa forma de você começar a ler a teoria do Freud, ler as conferências introdutórias. São muitas, né? São aulas que ele dava para ajudar a gente leiga a entender a psicanálise. E numa dessas aulas, ele fala do caso de uma neurótica obsessiva. Já não é mais uma histérica, uma neurótica obsessiva. A sintomatologia é diferente. Então, a neurótica obsessiva, essa moça de 20 e pouquinhos anos de idade, não é? Ela está em casa, morando com os pais, ela não casou, que naquela sociedade já era hora dela ter casado, né? Então, essa mulher está parada na vida, do ponto de vista da trajetória tradicional da vida naquela sociedade. Então, olha só, ela tem um problema que está causando muito sofrimento para ela. Ela desenvolveu práticas obsessivas, rituais que se repetiam durante o dia, e aquilo era compulsivo, ela não conseguia controlar, deixar de fazer. As pessoas falam assim, para, isso aí está fazendo você sofrer, e ela não consegue, aquilo é incontrolável, né? Ela levava 2 horas, mais ou menos, aí, para preparar para dormir. Ela tinha que fazer coisas detalhistas no quarto, muito estranhas, tirar os relógios, colocar os vasos no chão, não deixar o vaso em cima da penteadeira. E uma coisa que eu vou usar como exemplo aqui, um sintoma dela. Ela pegava o travesseiro, precisava de uma coisa aqui, não tem, vou usar meu óculos, tá? Ela pegava o travesseiro e colocava o travesseiro na cama, mas de uma maneira que não deixava o travesseiro encostar na madeira da cabeceira da cama, tá? Aquele pau que tem lá na cabeceira da cama, né? Então, o travesseiro tinha que ficar de tal maneira, disposto ali, numa posição muito específica, e não encostar na madeira. Meu Deus do céu! Qual é a diferença que isso tem para uma pessoa dormir? Vai atrapalhar em que ela dormir, se encostar o travesseiro na madeira ou não? Ela dava explicações, mas não eram explicações convincentes. O Freud chama de racionalizações, né? Aí a psiquiatria da época,
Olha aí o Freud defendendo a tese de que a teoria dele sobre o inconsciente foi um grande achado, não é? Um grande achado. Por quê? Ele diz assim, porque com a minha teoria sobre o inconsciente e a repressão, Freud descobriu o sentido dos sintomas. Aquilo que, segundo ele, para a medicina da época, era inexplicável, não fazia sentido, os médicos olhavam aquilo que a moça fazia e às vezes se irritavam e falavam que aquilo ali era até um chilique da moça, né? O Freud disse assim, não, agora eu entendi o sentido dos sintomas. Inclusive tem um texto dele nas conferências introdutórias que se chama O Sentido dos Sintomas. Ele diz assim, com a minha teoria do inconsciente, eu consigo entender o que está causando o sintoma e qual é o sentido dele, que os outros não conseguem. Então, eu tenho um ganho com a minha teoria do inconsciente. E aí? Por que essa moça está repetindo esse ritual da madeira e do travesseiro? Aí o Freud diz, olha, lá na análise, usando a associação livre, né, o Freud diz que isso não é um chute, tem uma metodologia para isso, ele chegou à seguinte conclusão, que o travesseiro representava o quê? O órgão sexual feminino. Por quê? Porque o travesseiro tem a função de receptáculo da cabeça quando se dorme, não é? E já a madeira da cama representava o órgão sexual masculino, devido à forma, não é? Então, por que é que não podia encostar um no outro? Porque encostar um no outro era o contato sexual, que tinha a ver com o complexo reprimido dessa mocinha, que era o complexo de Édipo, não é? O desejo incestuoso pelo pai. Então, a nível inconsciente, o que aparece a nível inconsciente representa aquele complexo que está a nível inconsciente, tá? Só que a pessoa não sabe. Então, ela está vivendo aquele sofrimento do sintoma da neurose e não sabe por quê. E o Freud diz assim, a minha teoria decodifica por quê. A minha teoria, a teoria do Freud, presta atenção nisso, tá? É uma hermenêutica. Está escrito aí, ó. A palavra é do jeito que fala, hermenêutica. O que é hermenêutica? É uma teoria da interpretação. O Freud está criando uma teoria da interpretação, tá? E essa teoria da interpretação dele, é como, você já foi ao médico, tirou uma chapa do seu pulmão, não é? Aí você olha para aquela chapa e não entende nada. Por quê? Porque você não domina a teoria da interpretação daquelas imagens. O médico tem essa teoria, ele sabe que aquela mancha branca com o diâmetro tal significa isso ou aquilo, ele sabe decodificar. O que aquela mancha representa do ponto de vista do que está acontecendo no seu pulmão. O Freud diz, não é que ele usa o conceito hermenêutica, mas a psicanálise é uma hermenêutica. Quer dizer, o Freud diz, eu descobri na minha teoria como decodificar, encontrar sentido naquilo que os outros não veem sentido. Isto é, o sintoma e também o sonho, a nível consciente, na verdade, é um representante do reprimido. É um representante consciente do reprimido. E muitas vezes, frequentemente, no caso da neurose, não é? Um representante que está causando sofrimento na vida psíquica. Entenderam? Pessoal, entenderam? Não é? Então, tem um representante, não é? Aí o Freud vira para todo mundo e fala assim,
viram como essa minha teoria do inconsciente é importante, com ela eu entendi o que os outros não estavam entendendo. Ou seja, o que é exatamente a histeria? Agora a gente sabe, antes a gente não sabia. O que são os sintomas neuróticos? Agora a gente sabe que aquilo não é uma coisa sem sentido. Tem um sentido desconhecido pela própria pessoa, mas que a gente pode decodificar. Muito bem. Então, esse já é um primeiro ganho da teoria do inconsciente do Freud, que ele usa para criticar o nosso conhecido Wilhelm Maximilian Wundt. Porque o Freud diz assim, o Wundt está trabalhando com a consciência, com a experiência imediata. O Freud diz assim, não, a consciência não se explica por si mesma, ela precisa do inconsciente para preencher as suas chamadas lacunas, as suas coisas que se tornam inexplicáveis sem a gente entender o determinismo que o inconsciente impõe sobre a consciência. E mais, o Freud diz, a minha teoria do inconsciente permite encontrar uma via de tratamento para o neurótico. Como é que você trata o neurótico, Freud? É o seguinte, a técnica psicanalítica que é ajudar a trazer à consciência o que estava reprimido. Fazer isso com calma, com tranquilidade, para não gerar mais o sofrimento do ego, e aí o ego vai decidir agora, sem aquela grande ansiedade, o que ele vai fazer com aquilo ali. De repente ele pode satisfazer, de repente ele pode satisfazer depois, de repente ele abdica. Só que quando ele abdica aí não é mais a repressão, é uma decisão, tá? Uma decisão, é melhor para mim não fazer isso, tá? E aí não é o que o Freud, não seria, nesse caso, o que o Freud chama de repressão. Né? Não seria não é repressão. Fui claro na teoria do inconsciente do Freud? Alô? Pessoal? Foi sim, professor. Certo. Só um instante. Ok, nossa, toma tempo, hein? Tudo isso toma bastante tempo. Pausa para fortalecer os poderes místicos, é verdade, Maria. Então, nos falta a sexualidade infantil, não é? Vamos fazer o seguinte, hoje é sexta, terça, tá. Então, vamos ver o seminário agora. Fica faltando só essa parte da sexualidade infantil para a próxima aula, tá? Que é uma parte mais rápida. Então, eu quero ouvir o seminário agora e na próxima aula presta atenção, a próxima aula é muito importante. Eu quero que vocês leiam o texto Sociedade do Glamour para a próxima aula. Esse não é um texto como os outros, tá? Esse texto vai te dar uma capacidade de análise muito grande da sua sociedade, do que está acontecendo no seu mundo, e também uma capacidade de análise acerca de você mesmo nesse mundo, tá? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que você faz isso e não aquilo? Esse texto, Sociedade do Glamour, é um dos 2 textos mais importantes que você vai ler na sua graduação. Eu sei o que eu estou falando. Porque esse texto, ele está muito, muito na frente do ponto de vista da análise psicossociológica, da análise que parte da sociedade para entender a psicologia do indivíduo. Então, esse texto vai instigar você e provocar em você um olhar diferente para a sua vida e para o cotidiano, tá? A experiência pode ser uma experiência terapêutica, a leitura desse texto.
uma experiência terapêutica para cada um que fizer essa leitura com o devido cuidado, tá? Então, leiam o texto Sociedade do Glamour para nossa próxima aula. Nós vamos começar a trabalhá-lo ali, tá? Muito bem, pessoal. Vamos ver o texto da aula de hoje, o colapso moral do eu no ocaso da religião. Vamos lá. Apresenta é o Luiz, não é que apresenta? Podem começar. Vamos lá. Professor, Pode falar. antes da apresentação, eu queria perguntar para o senhor se marcou prova nessa turma, porque não sei se eu estou confundindo, eu não vi marcado ainda. A nossa prova será depois que terminar o texto Sociedade do Glamour, tá? Ele pode levar 2 aulas ou 3 aulas, eu não sei, mas vai ser depois desse próximo texto Sociedade do Glamour, tá bom? Não, tá ótimo. Obrigada, professor. Desculpa interromper aí. Tudo bem. Podem começar. Pode parar aí na introdução, Luiz. A sociedade moderna tem assumido a vocação de desmistificar o complexo dogmático da religião e estabelecer um novo paradigma para tal, fazendo com que a religião ganhasse o status de ter um saber mítico e suas informações começaram a ser marginalizadas pela cultura moderna, que se torna pós-metafísica. Com isso, apesar de Freud ser um ateu convicto e de sempre professado seu ateísmo, o psicólogo, paradoxalmente, manifestou grande interesse pelo estudo do fenômeno religioso e então empenhou-se seriamente em empregar elementos chaves da teoria psicanalítica para interpretar as origens e a natureza da religião. Seu posicionamento, porém, diante da religião, é frequentemente divulgado em sua forma exclusivamente crítica e negativa. Durante este processo de desmistificação da religião, Ludwig Feuerbach analisou a religião como antropologia, esvaziando dela o direito de uma realidade metafísica independente da psicologia humana. A partir disso, Feuerbach deve ser considerado a influência mais importante sobre a análise de Freud em O Futuro de uma Ilusão, acerca das origens psicológicas da crença religiosa. O Futuro de uma Ilusão e a Profecia Freudiana sobre o Colapso da Religião na Sociedade Técnico-Científica. A sociedade do futuro será técnico-científica, a religião não estará presente porque não será necessária. A ciência moderna assumiu a vocação de desmistificar o complexo dogmático da religião. Quanto mais a natureza se transformava objetiva, mais a tarefa divina passou a igualar as falhas da cultura e refletir os danos que o homem se impõe. Para Freud, a sociedade do futuro será técnico-científica porque o ser humano terá controle e segurança da vida social, além de possuir força de enfrentar a ameaça da natureza. Na modernidade, a vida humana passou a depender cada vez mais do indivíduo e cada vez menos da ação da realidade. A sociedade técnico-científica. Crença, confiança e civilização da morte. Niklas Luhmann afirma que, no sentido da crença, incluindo também a crença religiosa, não é permitido a existência da dúvida. Dessa forma, a insegurança não é gerada, dando assim uma projeção de certeza para o futuro, garantindo maior nível de segurança ontológica em uma sociedade tradicional. Ele também apresenta uma diferenciação entre os conceitos de crença e confiança, explicando que uma sociedade baseada na confiança gera uma maior indeterminação do futuro, causando um aumento da ansiedade existencial na sociedade, que questiona a maneira com que os fenômenos irão ocorrer no futuro. No período da modernidade, as relações estão extremamente ligadas à confiança que o leigo tem nos sistemas abstratos de conhecimento, que são compreendidos apenas por peritos. Entretanto, esses peritos discordam entre si sobre a interpretação de diversas questões, gerando assim no leigo a incerteza e, ao cometerem erros, é elevada a ansiedade e a dúvida em relação aos peritos. O indivíduo, ao se encontrar perdido em meio às incertezas, perde a capacidade e a sobriedade cognitiva, dificultando assim as tomadas de decisões cotidianas por medo das possíveis consequências.
Com isso, a hipótese de Freud de que na sociedade técnico-científica o nível de segurança seria elevado pode ser confirmada, porém, geraria insegurança sobre o futuro, elevando o grau de ansiedade dos indivíduos, gerando um fenômeno social denominado como medo líquido por Bauman. O que significa o colapso da religião na neomodernidade? Em pouco mais de 2 décadas e meia de globalização, verificou-se que a aceleração do processo de deslegitimação do saber acerca do mundo pensado a partir da perspectiva hermenêutica da religião. A religião continua a mostrar sinais de vitalidade na neomodernidade, seu poder de coerção e sua credibilidade para orientar a direção a ser tomada pelos indivíduos no mundo neomoderno, há muito das sinais de crise. Evidencia o crescimento dos sem igreja entre os evangélicos brasileiros. Isso revela o desejo crescente de emancipação dos indivíduos em relação à orientação religiosa institucional em seu cotidiano. Kant propôs a deslegitimação da razão metafísica ao afirmar que os postulados a priorísticos da razão transcendental, como fatos da razão, não podem ser demonstrados. Tais postulados são recursos através dos quais se explica uma pré-noção que se tem de realidades suprarracionais, realidades que ultrapassam a competência demonstrativa da racionalidade empírica e que, por condicionar decisão moral ou comportamento ético dos indivíduos. Os postulados a priorísticos por Kant são o Deus, o da liberdade, vontade, e o da imortalidade, que seria da alma. A proposta quântica de descentralização da razão crítica se desdobrou no mundo pós-kantiano, na atuação onde uma razão destranscendente que progressivamente deslegitimou a interpretação religiosa do mundo. A operação da razão destranscendente mudou a configuração histórica filosófica, que passou a ser determinada por uma racionalidade intranscendente e emancipada, que ajudou a criar uma concepção de mundo, a cosmologia, e de homem, antropologia, que suspenderam a validade epistemológica e operacional dos juízos teológicos sobre a realidade das experiências da vida interativa do indivíduo com o mundo. As liberdades individuais se tornaram uma espécie de sinônimo de ateização da vida humana no mundo histórico concreto, como é percebido por nós hoje. A secularização subjetiva acelera a partir do século XVIII, porque o princípio da naturalização do saber descondicionou a consciência secularizada a se orientar no cotidiano a partir dos a priori da razão transcendental. O indivíduo neomoderno encontra agora espaço social livre dos constrangimentos da ética normativa religiosa. No mundo pós-metafísico, produto da crítica nasterciana, a esperança escatológica, os movimentos da liberdade do indivíduo perdem qualquer significado transcendente, restando-lhe o sentimento do prazer do instante. O anti-escatolismo passa a pressupor do presente desfuturizado o momento de aproveitar a oportunidade do instante de viver. As escolhas passam a ser feitas somente pelo indivíduo, na mais radical autonomia do seu ego, e o critério legitimador das mesmas passa a ser aquele com maior potencial erógeno da autossatisfação do ego. O colapso da religião na neomodernidade deve ser entendido como deslocamento da mesma para fora do centro da vida cultural no mundo ocidental, devido à aceleração do processo de secularização subjetiva. Esse colapso significa uma mudança radical dos critérios éticos usados pelos indivíduos para realizar suas escolhas morais feitas no cotidiano. A religião se tornou inatrativa por conta da sua ética do limite, persistente em um mundo cada vez mais feito pelas escolhas do indivíduo que busca, no espaço da liberdade ontológica, não uma opção para existir, mas a única condição de viver. Quanto maior se torna a demanda pela liberdade, mais vulnerável o discurso dos bons costumes da sociedade tradicional religiosa se apresenta. A estética do belo provoca o colapso da moral ascética,
e a consequente morte de uma ética normativa. A sociedade democrática se organiza a partir de uma filosofia da história que pragmatiza o sentido da vida humana. O Estado moderno tornou-se garantidor da justiça do mundo presente. Na sociedade democrática, o aparato das leis tem finalidade de garantir as liberdades e direitos invioláveis do indivíduo no presente da história. Esse indivíduo que vive na condição neomoderna dispõe de uma biotecnologia de amplo valor pragmático para a manutenção de seu bem-estar e longevidade com vitalidade. Isso evidencia que a mortificação da carne e o desprezo pelo mundo são características típicas do discurso escatológico despragmático da tradição protocristã. Tornou-se um contravalor para o indivíduo inserido nesse contexto. Conclui-se que a neomodernidade, a religião se tornou disfuncional por razões práticas, não por razões ideológicas. A hipótese de Freud sobre o colapso da religião na sociedade técnico-científica foi refutada. Com base nas análises teóricas, deve-se responder que, em parte, sim, em parte, não. Por um lado, a profecia de Freud não se cumpriu porque a religião, no sentido institucional, continua existindo e se expandindo na sociedade técnico-científica neomoderna. O desenraizamento traditivo permitiu essa espiritualidade intramundanizar-se, oferecendo ao indivíduo um recurso para projetar-se dentro do mundo, usando a fé como instrumento de empoderamento para a realização dos ideais de felicidade presentificados no senso anti-escatológico que está amplamente presente no ideário social da neomodernidade. A profecia de Freud se cumpre porque foi a razão destranscendente que produziu a deslegitimação do discurso religioso na neomodernidade. Disto nos dá amplo testemunho a expectativa social de que os milagres no mundo contemporâneo não serão proporcionados pela religião, mas sim pela ciência. O colapso moral do eu. A relativização do poder coercitivo da religião repressora na sociedade tecnocientífica produziu um mundo social mais terapêutico para a vida humana? Nietzsche salientou a relação de dependência entre a crença do Deus judeu-cristão e o aumento do sentimento de culpa na consciência do indivíduo. Para ele, o advento do Deus cristão trouxe também ao mundo o máximo de sentimento de culpa. O crescimento do ateísmo e o surgimento de uma sociedade pós-religiosa corresponderia, na análise crítica de Nietzsche, à readicação da culpa na consciência dos indivíduos. Nietzsche deve ser visto como a influência mais significativa sobre a teoria de Freud acerca da relação causal entre o complexo da religião e o sentimento de culpa. Este se torna o problema mais significativo no sofrimento do homem civilizado, porque do superego, como representante interno da cultura de repressão religiosa, não se pode esconder a perpetuação do desejo após a sua renúncia objetiva. Por isso, Freud diz: os que atingem maior santidade se recriminam da mais triste pecaminosidade. Freud conclui dessa forma que a rigorosa exigência moral da cultura de repressão religiosa parte de um equívoco psicológico. Exigindo mais, produzimos no indivíduo rebelião ou neurose, ou tornamos-nos infeliz. Por isso, Freud, seguindo a linha do pensamento de Nietzsche, propõe que o surgimento de uma sociedade tecnocientífica, sem a religião e seu princípio de castração, permitiria a reforma e flexibilização da moral, isto é, seu melhoramento, expandindo assim os horizontes hedônicos dos indivíduos. Freud possuía um ideal terapêutico para a prática psicanalítica e para a utopia. A realização desta meta exige a erradicação da religião e sua ética de repressão do novo mundo social que surgiria na sociedade tecnocientífica. Tanto Nietzsche quanto Freud compreenderam que para tirar a força da religião cristã, a fim de levar o homem a olhar para outro modo de vida, era necessário erradicar da consciência deste a crença em uma recompensa no mundo vindouro. De acordo com o ideal nietzscheano-freudiano, a liberdade sem metafísica permitiu com que o indivíduo estivesse livre para degustar as benesses de uma existência mundana. Para Pires, a experiência do prazer só pode ser alcançada pelo indivíduo no contato com o belo, e por isso a exposição do mesmo no mundo midiático tornou-se um movimento maciço na sociedade do glamour, com poder de coação sobre a consciência individual. Deste modo, a glamourização estabelece um critério objetivo de mensuração para definir o quantitativo que cada indivíduo detém à medida que interage e compete no espaço social.
Desculpa. Neste contexto, a tese elementar do artigo de Pires é que a supressão da metafísica despertou todos nós para uma vida de edodependência, produzindo um desequilíbrio na consciência do ego do indivíduo em relação à sua autoafirmação identitária. A autorrejeição é um fenômeno precoce na sociedade do glamour, assim como é também a força motriz de uma ética do consumismo. A compulsão aquisitiva do indivíduo consumista é movida pelo ideal de alteração do ego autorrejeitado. Torna-se necessário forjar predicados artificiais, restilizando o ego e ocultando os predicados negativos que o indivíduo identifica em si mesmo. Por isso, Pires identifica a síndrome de aletofobia como a patologia mais significativa produzida pela cultura da sociedade do glamour. No encontro com o outro, a superioridade predicativa, a beleza, dele tende a provocar uma reação de autoinferiorização no ego do indivíduo, que passa a se sentir não competitivo, potencializando uma autopercepção de descartabilidade. Dessa forma, a experiência do encontro com o outro se torna potencialmente patogênica. Trata-se da cobiça, o desejo de ter o que o outro tem, e a inveja, o desejo de ser como o outro é. Assim, revela-se a opção pela política da mentira nas interações sociais. Aqui deve ser pontuado um dos fenômenos mais deletérios da neomodernidade no que se refere ao processo de construção identitária dos vários eus que coexistem no mesmo espaço social, a flutuação ôntica das identidades. Orientado exclusivamente pelo critério da racionalidade e gratificação imediata, o indivíduo aletofóbico consome predicados que restilizam seu ego sem usar um critério ético que sirva para discernir o que deve e o que não deve ser consumido. Deste modo, nasce no indivíduo o medo devido à incerteza quanto ao que ele se tornará no futuro, bem como a incerteza acerca do que o outro se tornará. As possibilidades de ruptura nas interações sociais aumentam porque elas não são funcionais quando não projetam um horizonte de gratificação imediata. Neste contexto de indeterminação acentuada do futuro se configura o que Pires preconizou como conceito de medo ontológico. Não se trata de um transtorno, mas de uma condição da existência humana no contexto da demodernidade, onde todas as certezas se tornaram provisórias. A síndrome aletofóbica é uma patologia que emerge do contexto social neomoderno aqui caracterizado. Pires considera também que na forma de vida do pseudomaníaco esteja presente um alto índice de fobias. A aletofobia deve ser considerada como a causa mais significativa da pseudomania e provavelmente de muitos outros transtornos mentais correlatados. A descontinuidade ontológica entre crença e identidade moral do ego fatalmente pode levar os indivíduos inseridos no contexto de vida como descrito nesse artigo. Há vários tipos de transtornos mentais, tais como a esquizofrenia ou transtorno de personalidade. Na sociedade do glamour, as contínuas distorções a que o ego do indivíduo é submetido têm levado ao aumento significativo de disfunções psíquicas. Portanto, demonstrou-se, segundo Pires, que a irradiação da crença abriu espaço para uma liberdade sem metafísica, legitimando assim uma engenharia de síndrome aletofóbica. A patologia mais significativa e amplamente presente nesse mundo social neomoderno, pós-repressivo e pós-religioso. Deste modo, a análise de Pires refuta a profecia freudiana ao demonstrar que, ao contrário do que pensou e interpretou Freud, na sociedade pós-repressiva, a vida humana se tornou disfuncional tanto quanto na sociedade repressiva e religiosa. Conclusão. A análise apresentada nesse artigo demonstra que a teoria freudiana se revela cada vez mais disfuncional quando tomado como modelo de interpretação do mundo social e psíquico, que se configurou na neomodernidade. Ao adotar uma teoria clássica para analisar a psicologia na neomodernidade, o psicólogo ou psicanalista estará, a priori, condicionado a ver o que não existe mais. Isto porque no mundo das ciências sociais, no qual se pode colocar a psicologia, as teorias dialogam com seu tempo social. Portanto, é inevitável a disfuncionalização das teorias clássicas. Atualmente, não se pode mais pensar uma psicologia autocentrada. Se essa ciência quiser apresentar uma leitura contundente e pertinente para a vida humana no contexto da neomodernidade, a formação do psicólogo terá que incorporar desde sua base a interação com a teoria social contemporânea. Freud falhou nesse aspecto teórico-metodológico.
Frente a este contexto apresentado neste artigo, no qual é possível inferir claramente o déficit das teorias clássicas da psicologia para refletir analiticamente a complexidade de novo mundo que se estruturou no mundo ocidental. É que, então, se afirma a formação do profissional da área de psicologia terá que ser cada vez mais interdisciplinar e, portanto, uma formação psicossociológica. Pessoal, deixa eu confirmar uma coisa aqui. Quem apresentou foi Isabela Vieira, Luiz Felipe Teixeira, Lorena Silva, Júlia Silva e Ana Clara Souto. Alô? Isso, professor. Isso. Certo. Bom, a gente avançou um pouquinho, mas vamos só um pouquinho mais para a gente terminar. Eu quero ouvir do grupo o que foi que provocou vocês na leitura desse texto, o que é que chamou a atenção de vocês, quais são as dúvidas também. Podem falar. Pessoal? Professor, o que mais me chamou assim foi a síndrome de aletofobia. Por quê? Eu não. Porque, como o Pires falou que identificava, né, foi significativa para a cultura da sociedade do glamour. E eu queria. Como assim foi significativa? A que ponto? Até que Tá. ponto? Essa pergunta vai ser respondida no próximo texto, tá? Vamos deixar ela em aberto. O que mais, pessoal? O restante do grupo. Professor, que eu senti um pouco assim, foi um pouco de dificuldade com relação aos termos que estavam presentes no artigo, por causa que eram termos assim que eu nunca nem tinha escutado. Eu senti um pouco de dificuldade em alguns. Sei. Algum de vocês consegue resumir a tese desse autor? Quem do grupo resume a tese do autor nesse texto? O que é que o seu colega, lendo esse texto, na sua opinião, não pode deixar passar? Falem sobre isso. Professor, eu acho que, assim, no texto todo em si, eles esclarecem, tipo, muitas visões, não só as de Freud, né? Então, tipo, quando eu fui ler, pelo menos eu tentei focar no pensamento de Freud. Então, tipo, eu acho que em ler também é importante isso. Porque, tipo, eu acho que eu li umas 2 vezes para conseguir ter algum norte do que Freud mesmo falava. Porque tem muitas visões, assim, aqui no texto. Eu acho que assim, a pessoa que for ler, ela tem que prestar atenção sempre nas visões que estão sendo apresentadas de outros autores e sempre tentar fazer essa comparação com a visão freudiana. Tá ok. Muito bem. E a turma? O que a turma tem a dizer sobre o texto? Que reações vocês tiveram? Que dúvidas vocês têm? Quero ouvir isso para eu anotar isso para a próxima aula. Alô? Estou falando com a turma agora. Professor, Sim.
Eu não sei se compreendi bem, mas parece que o autor, em algum momento, ele se contrapõe às posições do Freud. Ele acha que é preciso uma evolução maior das técnicas dele. Eu entendi isso? O texto faz uma crítica Uhum. à teoria do Freud, sobretudo as chamadas profecias do Freud. Ele, de fato, está fazendo uma crítica, não é? Foi o que eu entendi. Sim. O que mais, pessoal? Professor, Sim. eu não entendi muito bem. Ele também faz uma crítica sobre teoria clássica? Faz, não é? Porque a teoria do Sim. Freud, Ana, é uma teoria clássica. Aham. O que mais? Tem gente aqui no... Deixa eu ver. A Luana, não é? Acho que o texto foi muito bom para desmistificar algumas teorias de Freud e mostra como nem toda teoria clássica é 100% aplicável. É isso aí, Luana. É exatamente isso, não é? Esse aí é o ponto central desse texto, tá? Porque eu vou falar isso só para terminar e a gente continua na próxima aula com a apresentação do Sociedade do Glamour. É o ponto que a Luana chamou a atenção aí, ó. Esse texto está fazendo, esse é um texto meu, não é? Uma análise minha e do próprio autor do Sociedade do Glamour, perguntando se até que ponto a teoria do Freud se mostra pertinente diante do mundo social complexo que nós temos hoje. Será que nós podemos pensar a psicologia humana nesse novo mundo complexo a partir da teoria do Freud, não é? E o que o texto mostra é que não é? A sociedade, por exemplo, havia uma profecia, uma relação do Freud entre religião e sentimento de culpa. Não é? É a sociedade repressora que produz o sentimento de culpa, a sociedade religiosa. Eu estou perguntando para a turma agora, o texto mostra que a emergência da sociedade pós-tradicional, portanto, não mais uma sociedade religiosa, eliminou o sentimento de culpa? Isso é uma pergunta muito importante. Digam para mim. Pelo que eu entendi, sim. E o restante do pessoal? Ninguém notou a sociedade pós-tradicional na qual nós vivemos não é mais repressora como a de Freud. Nossa sociedade produz ou não sentimento de culpa? Produz. Produz. Pode falar. Eu acho que sim, porque querendo ou não, ainda tem uma influência da sociedade tradicional, né? Então, você está dizendo que a culpa presente na sociedade pós-tradicional é religiosa? Eu acho que grande parte. Então, vamos deixar essa pergunta. Continua sendo intrinsecamente religiosa, né? Sim. Então, permanecemos, a tese de vocês é a seguinte: culpa é resultado da influência da religião. É a sociedade religiosa que produz culpa. Essa é a tese que vocês estão defendendo, tá? Vamos ver na próxima aula, vamos deixar essa pergunta para a próxima aula. Culpa é fenômeno que está presente só na sociedade religiosa ou aparece na sociedade pós-religiosa, tá? Essa é a pergunta, uma das perguntas que nós vamos trabalhar na próxima aula, pessoal. Um abraço para todo mundo, tá? Vamos terminar por aqui, já está tarde, né? Até mais.
terça-feira, sim, Mariana, será o seminário do Sociedade do Glamour, tá? Será sim.